Então, pessoal, mais uma videoaula agora referente ao nosso supletivo dia 12, tá? Vamos lá, mais uma aulinha de ciências. Vamos para o vídeo. Compartilhar aqui a nossa janelinha. Pronto, mais um assunto bem legal, tá, pessoal? Também ele já nos dá a ideia de noções de física, tá? Mas vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre calor, temperatura, e vamos fazer lá, terminar nosso conteúdo falando sobre aquecimento global, né? Um assunto bem interessante, né? E bem importante para a gente estar discutindo nas aulas de ciências. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a ideia de calor, tá certo? Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre temperatura, escala de temperatura. Na realidade, pessoal, o calor, ele é uma sensação, né? A gente chama isso de sensação térmica. Ou a sensação é quente ou é frio, lógico, né? Então, na realidade, para começo de conversa, a ideia de temperatura se dá nessas sensações térmicas que a gente tem, que são duas, quente e frio, tá? Ok? Você vai ver aqui uma imagem, né, que é exatamente isso que a gente percebe quando a gente pisa no solo, né, na cerâmica e no tapete. Logicamente, aqui o tapete, como ele é um isolante térmico, eu vou explicar mais na frente, ele dá uma sensação quente, né? E o piso, né, ele dá uma sensação fria. Isso são as sensações térmicas que a gente está falando. Vamos estudar também um pouquinho sobre dilatação térmica e contração. A palavra dilatação vem, né, de dizer o que? Está aumentando. Mas o que é que causa o aumento, né, de uma matéria? Quando ela é aquecida. Normalmente isso acontece nos metais, que são bons condutores, né, tanto de eletricidade, que a gente já viu, como também de calor, né? Nós chamamos eles eles têm condutibilidade térmica. Como eles são condutores elétricos, né? Eles também têm facilidade de ganhar energia, eles também têm facilidade de ganhar temperatura, né? Condutibilidade térmica. Então, considere que uma barra de metal, que está inicialmente a uma temperatura ambiente, no local à sombra, ela seja colocada sobre um sol forte. O que acontece? Ela vai ser aquecida. O que vai acontecer com essa barra? Ela vai sofrer dilatação, ela vai crescer um pouquinho, porque ela ficou exposta a um sol muito forte e aumentou sua temperatura. Então, quando é que o material sofre dilatação térmica? Quando ele é aquecido. E quando ele é resfriado, né, por exemplo, eu colocar essa barrazinha de novo na sombra, ela vai, né, passar por um processo de resfriação. E o que acontece, professor? Ela vai se contrair, ela vai voltar ao seu tamanho normal, né, porque ela perdeu temperatura, ela perdeu o calor. E aí ela sofreu contração térmica. É importante. Vamos falar da nossa temperatura, né? A gente usa, né, uma escala especial para medir temperaturas, a escala Celsius, né, a nossa escala. Existem outras escalas mundo afora, que são utilizadas aí como padrão em cada país ou em cada continente, tá? Nosso aqui é a escala Celsius, tá, pessoal? Vamos lembrar, pessoal, que toda escala termométrica, né, que é exatamente o dispositivo utilizado para medir temperaturas, elas foram todas construídas baseadas em dois fenômenos, né? Gelo derretendo ao nível do mar e água fervendo ao nível do mar. E aí, observando esses dois fenômenos, foram criadas as escalas. No nosso caso, a graduação da nossa escala, a graduação é o que é, né? Em quantas partes ela foi dividida? Ela foi dividida em 100 partes iguais. Por quê? Porque na nossa escala Celsius, né, se leva em consideração o gelo derretendo, que para nós é a 0 graus Celsius, e a água fervendo, que para nós aqui na escala Celsius é a 100 graus. E a diferença de zero, né, desde a fusão do gelo, que ele está derretendo, até a fervura da água, até que nós chamamos aqui de ebulição, né, é 100 graus. Então, a nossa escala é dividida em 100 partes. Todas as escalas elas foram construídas baseadas nesses dois fenômenos, fusão do gelo e fervura da água, tá, pessoal? A graduação dessas escalas, né, quantas partes elas foram divididas, é que são diferentes. No nosso caso, a nossa escala ela varia de 0 a 100 graus, tá, pessoal? Esse aqui é o símbolo do grau Celsius. Então, vamos definir um pouquinho o que é calor, né? E falar de calor vem uma coisa de trocas de calor. E traz consigo o conceito de equilíbrio térmico. O que é um equilíbrio térmico? É quando você, né, coloca em contato dois corpos, né, ambos com temperaturas diferentes, mas quando você coloca eles em contato um com o outro, ambos ficam com a mesma temperatura. Sem mais delonga, o que é um equilíbrio térmico? É quando duas matérias ou dois corpos com calor diferente, né, com temperaturas diferentes, entram em contato e aí os dois ficam com a mesma temperatura. Como eles ficam com a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio, né, equilíbrio térmico. Olha, por exemplo, aqui do lado,
Vamos supor que nós temos um cubo de ferro que está a 10 graus e esse é 30 graus. Logicamente que esse está mais aquecido do que esse, lógico. Mas quando a gente coloca um em contato com o outro, o que acontece? Aquele que está mais quente, ele vai ceder calor para aquele que está mais frio. E eles vão ficar em equilíbrio. Então, esse daqui passou 10 graus para lá, para ficar 21 e 20 o outro também. Então, eis aqui o fenômeno do equilíbrio térmico, tá, pessoal? E o conceito de calor é importante, né? O calor é uma troca, tá, pessoal? Então, como o calor é uma troca, há uma transferência de calor. E o calor é uma energia. Então, vamos lá. O que é o calor, então? É uma energia transferida entre dois corpos. Logicamente, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá, pessoal? Então, o calor é uma energia em transferência. É uma troca de energia. Ou seja, o calor ele se transfere, tá? A parte da física que estuda o calor e os fenômenos relacionados a ele é chamado de termologia. Vocês vão ouvir muito falar disso aqui no ensino médio, tá, pessoal? Então, como o calor ele é um processo de transferência, é um transporte de energia, né, do corpo mais quente para o corpo mais frio, então vamos entender alguns processos de troca de calor muito importantes e bem usuais. Então, o calor ele se propaga, né, ele se transporta de 3 formas: por condução, por convecção e por irradiação, tá? Então, vamos dar uma olhada. Esses 3 aqui são os mais comuns. Vamos olhar de um por um agora. Vamos lá. Condução. Antes de falar de condução, pessoal, vamos falar de isolantes térmicos e condutores térmicos. Eu falei para vocês agora há pouco, né, que o metal é um bom condutor térmico e eu vou explicar agora. Então, considere 2 cubos de ferro, está aqui, ó, um a 10 graus e o outro a 30 graus, que não estejam diretamente em contato. Eles não estão, tá? Porque entre eles foi colocado uma camada de outro material, como mostra a figura ao lado. Vocês estão vendo esse materialzinho aqui, eu uso a cor, tá? Se, por causa disso, o equilíbrio térmico for retardado, né, for atrapalhado, né, dizemos que esse material é um isolante térmico. Ou seja, esse material que está entre esses 2 blocos, ele não conduz com facilidade calor, ou seja, o calor não se propaga nele com facilidade. E com isso ele não deixa que o calor desse cubo, desse ferro aqui, que está mais aquecido, passe para cá. Então, esse material que atrapalha essa transferência de calor, ele é chamado de um isolante térmico. Tá? Porque ele está isolando, ele está separando os 2 materiais e não está deixando que eles entrem em contato com o outro, e tampouco está permitindo que o calor se propague para o outro. Tá? Então, essa é a característica de um isolante térmico. Né? Ele isola os materiais e impede a transferência de calor. Tá? E, logicamente, ficou claro o que é um condutor térmico. Pelo contrário, ele não isola coisíssima nenhuma, ele facilita, né, a troca de calor. Então, se por outro lado a camada fosse tirada entre esses cubos, né, facilitaria esses cubos entrariam em contato um com o outro e aí haveria uma transferência de calor com bastante facilidade, porque esses 2 cubos são de ferro e o ferro é um tipo de material que é considerado um condutor térmico, né, que ele propaga calor com facilidade, tá? Então, falei aqui, expliquei para vocês o que é um isolante, o que é um condutor térmico. Agora vamos falar do conceito de condução térmica, né? Que nós estamos aqui no primeiro tipo de propagação de calor, por condução. Por condução, pessoal, é por contato. Então, quando é que acontece troca de calor por condução? Quando você coloca em contato os 2 corpos, né? O mais quente com o mais frio, tá? Nós chamamos isso de condução térmica, muito simples. O que acontece no processo de condução térmica, né? Não há movimentação de material de um corpo para o outro, há apenas transporte de energia. Que tipo de energia é essa? Calor. E como é que isso acontece? Do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Um pouquinho sobre a condução térmica no dia a dia, né? Desde a pré-história, o ser humano observa a natureza e aprende com ela, né? Os humanos primitivos perceberam que alguns animais que resistem bem ao frio são revestidos de pelos. E aí o que acontece? Né? Que é o caso de ursos e renas, né? Essa observação deve ter inspirado o ser humano pré-histórico a usar peles de animais para se proteger do frio, como aqui esses casacos, esses agasalhos aqui, ó. Com certeza a gente vai se adaptando com a natureza. O segundo processo, a convecção térmica. O que é isso? A palavra convecção, tá, pessoal? Vamos falar mais sobre gases, né? Tá certo? O calor se propagando no ar, como a sensação de calor. Então, na foto ao lado, vemos um aquecedor. Aí nós temos a sensação, qual a sensação que a gente tem quando chega próximo de um aparelho desse? Sensação de calor. Então, ali está acontecendo uma convecção térmica no ar. Vamos entender um pouco.
O que acontece? O ar quente apresenta tendência a subir. Isso é uma tendência natural, tá, pessoal? E o ar frio, a tendência é descer. O ar nas proximidades de um aquecedor fica mais quente e sobe. Isso favorece a circulação do ar pelo ambiente. E aí vai tendo uma troca de calor. Vai tendo um contato do ar quente com o ar frio. Nós chamamos isso de processo de convecção, de troca, tá, pessoal? Então vamos ver aqui como é que fica. Ó. Normalmente o ar quente sobe e o ar frio desce. E daqui a pouco tudo vai estar em equilíbrio. Todo mundo vai estar aquecidinho aqui, tá? Essa movimentação de ar quente subindo e ar frio descendo, trocas de calor entre quente e frio, nós chamamos de convecção, tá, pessoal? É a movimentação dessas trocas de calor, tá bom? Isso acontece também em líquidos. Não se esqueça que quando a gente coloca, né, algo para cozinhar, a gente coloca aqui esse fogo aqui no fundo da panela. O que acontece com a água? A água quente aqui, que está mais próxima do fogo, começa a borbulhar um pouquinho e começa a subir. Por quê? Porque o líquido vai esquentar mais rápido aqui, ó, que está próximo do fogo. Então, é daqui que a água quente vai começar a subir e a água fria vai começar a descer, até chegar um momento que vai estar tudo em equilíbrio e essa água vai ferver, tá? Então, o ar quente sobe, né? E o frio desce. É o processo de convecção. Última, né? Irradiação térmica. Né? A gente vai lembrar logo do Sol, né? Então, o conceito de radiação, que é outro tipo de propagação de calor, tá? Nós chamamos de radiação térmica. Ao contrário dos outros dois, pessoal, da condução e da convecção, a irradiação permite transferência de calor, mesmo que os corpos estejam separados, né? Não precisam estar em contato de jeito nenhum. Então, o calor transmitido por irradiação térmica é denominado ondas de calor, né? Ou calor radiante. As ondas de calor provenientes do Sol atravessam uma grande distância, né? Desde lá da atmosfera, né? Até chegar à Terra e transferir para ela o calor vindo do Sol, tá? O calor radiante, pessoal, é um tipo de onda eletromagnética, tá certo? Então, a irradiação térmica no cotidiano, né? Além do calor irradiado pelo Sol, vários outros exemplos a gente pode citar. O calor de uma fogueira, de uma lareira, né? Chega por irradiação também. O próprio aquecedor que a gente citou agora há pouco. Os alimentos assam no forno por irradiação, né? Temperatura, né? As lâmpadas incandescentes, além de emitirem luz, elas também emitem calor, né? Um calor infravermelho, que até incomoda um pouco. Outra característica sobre radiação é o processo de absorção e reflexão de calor, né? Normalmente, essas ondas eletromagnéticas de calor, elas são absorvidas por materiais escuros, né? Por exemplo, quando você veste uma roupa preta, né? O preto, pessoal, ele é um material que absorve calor, né? Então, ele tem aí a característica de absorver calor. Por isso que quando a gente veste roupa preta, a gente sente mais calor. Porque o calor bate no material preto, mas ele não sai, ele fica armazenado, tá? Sofrendo absorção. Então, materiais da cor preta, objetos de cor preta, eles tendem a absorver calor, tá? E os de cor branca não, eles refletem, né? Eles recebem, mas eles liberam novamente, tá? E aí, por fim, vamos falar um pouquinho sobre aquecimento global e o efeito estufa, né? Porque o aquecimento global está diretamente ligado a essa questão do efeito estufa e as pessoas pensam que o efeito estufa é uma coisa maléfica, mas não é. Então vamos lá. Alguns exemplos. Considere um automóvel estacionado com os vidros fechados sob o sol quente no meio-dia do verão. Você já sabe o que vai acontecer, né? Depois de algum tempo, a temperatura interna fica bem maior que a externa, com certeza. A energia que vem do sol, acabamos de falar dela aqui, radiação, né? Atravessa os vidros, principalmente na forma de luz visível, e aquece o interior do veículo. O interior começa a emitir calor, que é irradiado principalmente na forma de infravermelho. Só que o vidro oferece dificuldade para a passagem do infravermelho, e aí o calor fica retido dentro do carro, né? Assim, a quantidade de calor que entra no automóvel é maior do que a quantidade que sai. Em consequência disso, fica superaquecido. Pessoal, esse é o mesmo efeito das estufas. As estufas que são feitas de vidro é justamente para isso, para que o calor fique mais absorvido dentro da estufa e não perca tanta temperatura, tá? Então, baseia-se no mesmo processo. As paredes e o telhado geralmente são feitos de vidro ou de plástico incolor, né, sem cor, permitindo que a energia entre, mas dificultando a saída dessa energia. Consequentemente, com qual objetivo? Para que a temperatura interna dentro da estufa fique maior que a externa, tá? Então, esse é o efeito estufa que a gente está falando, tá, pessoal?
Nós estamos falando exatamente disso, tá? São paredes ou tetos de vidro, o calor entra, mas ele não tem tanta facilidade de sair. Veja que entram 3 raios solares, mas só sai um, por exemplo, né? Uma questão de analogia aqui. Mas o que é o tal do efeito estufa? E como isso acontece na atmosfera? Olha, na atmosfera, né, que é a camada que envolve a Terra, nos protege aí dos raios solares, né, em grandes quantidades, na atmosfera terrestre estão presentes alguns gases, como o gás carbônico, vapor de água e metano, que atuam em escala global como se fosse o telhado de uma gigantesca estufa, como se fosse a camada aqui do telhado, tá? Parte da energia que vem do Sol fica aprisionada na Terra, fazendo com que a temperatura do planeta seja superior àquela que já seria esperada. É o mesmo processo do efeito estufa. A gente recebe muito calor, mas não libera tanto, né? Que contribui para o aquecimento da Terra, o aquecimento global. Isso é o que nós chamamos de efeito estufa, né? Que acontece exatamente o que acontece dentro de uma estufa, acontece na Terra, quando a gente recebe muita luz solar e não libera tanta luz assim, não tanto calor assim. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média de todo o planeta seria muito baixa, né? A gente não reteria calor. Praticamente toda a água estaria congelada e seria muito difícil existir vida tal como a conhecemos. Por isso que o efeito estufa é importante, porque ele absorve calor e ele mantém ali o calor ambiente dentro das proporções ideais. Porém, pessoal, o que tem acontecido com o efeito estufa? A gente tem emitido muitos gases e que atrapalham esse efeito estufa, né? Então vamos lá. O gás carbônico, ele é representado na forma de CO2, né, que é um átomo de carbono e 2 de oxigênio, ele vai existir na atmosfera. Ele previu que um aumento na concentração desse gás provocaria aumento da temperatura atmosférica. Esse rapaz aqui. Uma série de medidas periódicas nos níveis de gás carbônico na atmosfera tem revelado que a concentração desse gás na atmosfera vem aumentando um pouco a cada ano. Esse aumento é atribuído ao quê? A queima de combustíveis fósseis, né, gasolina, carvão, né, carvão mineral e petróleo, e também as queimadas, né? Principalmente aquelas que o pessoal faz para fazer agricultura. Então, com isso, vai ter um superaquecimento, né, na camada, e aí a gente não vai resistir a essas temperaturas, tá, pessoal? Então, o efeito estufa acaba tendo um desequilíbrio, e aí causa um superaquecimento na Terra, que a gente conhece como aquecimento global, e esses aqui são alguns motivos, tá? Nessa atividade, pessoal, eu vou colocar aqui só perguntas mesmo relacionadas às trocas de calor, tá? 5 questõezinhas, tá? Essa daqui não precisa desenhar, é só falar qual é o tipo de transmissão que acontece, tá? Ok? Então, mais uma atividade aqui para a gente terminar nessa semana de atividades de ciências, né? Do dia 10 e do dia 12. Ok? Então, pessoal, só parar aqui a apresentação e a gente se vê por aí. Qualquer dúvida, estamos por aqui.